Agora de visagismo, vamos avaliar cada tipo de rosto, né? Vamos ver cada tipo de sobrancelha que combina para cada tipo de rosto. Por exemplo, se eu tenho uma cliente que tem um rosto redondo, o rosto da minha cliente ele é totalmente redondo. Imagina se eu colocar uma sobrancelha fininha, o rosto da minha cliente vai parecer que é mais redondo ainda. Agora, imagina ainda se eu coloco uma sobrancelha fina e arredondada, vai parecer uma bola de futebol. Então, a gente não deve colocar sobrancelhas finas e nem arredondadas em rosto redondo. No rosto redondo, o mais adequado seria o quê? Você desenhá-las arqueadas, tá? Porque você vai deixar o rosto mais alongado e assim transformando melhor o olhar da sua cliente. Já o rosto retangular, ele possui queixo e testas estreita. Então a gente tem que apostar numa sobrancelha o quê? Mais arredondada, para ficar mais harmonicamente este rosto. O rosto quadrado tem uma proeminência muito grande do maxilar, deixando esse rosto bem quadrado mesmo. Vamos apostar em sobrancelhas angulares, pois imagina se eu pego um rosto quadrado, aonde o maxilar já é proeminente, e coloco uma sobrancelha reta nesse cliente. Esse rosto desse cliente vai parecer que está mais quadrado ainda. Quando eu uso as sobrancelhas angulosas nesse tipo de rosto, eu vou estar suavizando e disfarçando essa proeminência de maxilar. O visagismo é importante também a gente ver o tamanho dos olhos, tá? É muito importante que eu saiba a diferença de um olho pequeno, um olho médio, um olho grande. Para quê? Para me saber aonde eu vou limpar mais, aonde eu tenho que ter o cuidado de retirar aqueles pelos. Se eu retiro na parte de baixo, na parte do meio ou na parte de cima, aonde eu vou retirar o pelo de acordo com o tamanho dos olhos. Por exemplo, a gente tem uma cliente que tem os olhos muito pequenos. O que é um olho muito pequeno? É aquele olho aonde eu tenho pelo bem junto e rente ao olho, bem baixo mesmo. Então, quando eu tenho uma cliente que tem o olho muito pequeno, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a pinça e sempre tentar elevar o mais que eu puder nessa parte de baixo. Para quê? Para mim poder elevar o olhar dessa cliente e esse olho que era pequenininho, apertadinho, ele ficar com uma aparência maior, tá bom? Agora, já as clientes de olhos juntos, muito juntos, o que vai acontecer com essa cliente de olhos muito juntos? Ela vai ter muito pelo nessa região central. Imagina se eu não limpo muito esses pelos, ela vai ficar com uma cara mais fechada, mais retraída. Por quê? Porque ela vai ter muito pelo ali e esse pelo vai dar uma impressão que essa cliente está com uma cara mais fechada. Então, o que eu faço aí com essa cliente? Eu vou pinçar toda essa região do meio, que é o ponto central aqui, até chegar nos pontos iniciais. Então, eu vou manter aqui um pouco mais aberto do que a própria sobrancelha da cliente para tirar esse aspecto dela de cara mais fechada. Agora, os olhos muito separados, quando a cliente tem um olho mais para cá e mais para cá, os dois olhos mais para cá, o que acontece? Fica parecendo que está um vazio grande no meio. No design não tem como a gente mexer muito. O que a gente pode fazer aí no design? Pinçar somente o excesso no meio, sem retirar muita coisa, para não deixar esse olhar maior ainda, né? Então a gente tem que ter esse cuidado aí. Agora, a cliente que tem os olhos muito grandes, né? Aqueles olhos grandões, né? O que eu não posso fazer nessa cliente? Pinçar demais essa sobrancelha. Porque se eu pinço demais, vai ficar uma sobrancelha fina e o que vai acontecer? O olho da minha cliente vai aparecer mais ainda. Então, quando uma cliente tem um olho bem grande, o que eu faço? Eu só limpo o excesso. Eu tento evitar afinar essa sobrancelha, porque senão o olho dela vai aparecer mais do que a própria sobrancelha.
Olhos salientes, né? Quem tem olhos salientes, saltitantes, aqueles olhos que saltitam para fora também, eu tenho que ter esse cuidado também. Por quê? Eu devo tirar só o excesso. Se eu retirar demais pelos ali, vai aparecer mais o quê? Os olhos do que a própria sobrancelha. E o rosto vai ficar menos harmônico aí. Olhos fundos, né? Os olhos fundos, quando a cliente tem o olho muito fundo, a gente deve limpar também mais o que? Na parte de baixo, retirar bastante a parte da frente para que não crie uma impressão muito de olhos muito fundos, ok?